Dos ossos conhecidos como ossos longos, como é o caso do fêmur, o osso do braço, o osso da perna, o osso da coxa, eles surgem a partir de um molde cartilaginoso. Na fase ainda intrauterina, antes do nascimento do indivíduo, esses ossos eles se formam através de pequenos moldes que são de cartilagem, e à medida em que o indivíduo vai amadurecendo ao longo da gestação e depois de ocorrido já o nascimento do indivíduo, esses ossos vão se calcificando e amadurecendo. Existem duas células que são fundamentais para esse processo. Existem os osteoblastos, que são células que são produtoras de osso, e os osteoclastos, que são células que reabsorvem o osso. Ao contrário do que se possa imaginar, o osso ele é uma estrutura que está em constante renovação. O osso que você tem hoje, provavelmente, não vai ser o mesmo osso daqui a alguns anos, porque ele está em constante processo de formação e reabsorção. Ele se renova, então? Ele se renova, seguramente. Doutor, aqui no esqueleto, por exemplo, a gente nasce com todos esses ossos ou não? Alguns ossos, eles ou não existem durante o nascimento. Alguns ossos, na realidade, eles podem aparecer divididos. Por exemplo, o osso frontal, ele aparece, o osso da testa, ele aparece como sendo dois ossos separados. Que seria esse daqui? Exatamente. Então, aqui ele aparece inteiro, né? Ele aparece inteiro porque então, esse é o esqueleto... essa parte que ele se divide. Perfeito. Esse é o esqueleto de um adulto. Ao longo do processo de maturidade esquelética, alguns ossos se fundem. Então, ossos que podem aparecer divididos numa fase inicial do desenvolvimento, com a maturidade do sistema esquelético, eles vão se fundir e transformar em ossos únicos. A bacia também é um exemplo típico. Doutor, vamos ver com mais detalhes aqui como é que acontece a questão dos ossos do nosso corpo. Vamos ver, por exemplo, a nossa mão, como é que é. Ó, aqui a gente tem essa imagem. Por que os ossos da gente, eles têm um período de parar de crescer? E por que isso acontece? Sim, isso existem determinações genéticas e hormonais que determinam a fase de crescimento dos ossos. Existe um pouco de diferença entre esse período de formação e de crescimento, que vai depender do sexo, entre outras coisas. A mulher, ela entra no período de crescimento mais rápido e também termina mais rápido, isso é uma coisa de conhecimento da população em geral. E o homem acontece exatamente o contrário, ele acaba crescendo um pouco mais tardiamente e acaba também um pouco mais tardiamente. Doutor, e o corpo humano, todo mundo tem a mesma quantidade de ossos ou não? Exatamente. Quantos nós temos? Aproximadamente 208. Tudo isso? 208. Eu digo aproximadamente porque existem alguns fatores que podem, inclusive, determinar uma diferente contagem de ossos. Alguns ossos que, em situações normais, eles deveriam aparecer fundidos, como o osso da testa, por exemplo, o osso frontal. Em alguns indivíduos, ele pode permanecer dividido. Tem um indivíduo que vai ter um osso a mais. Isso, na realidade, são variações anatômicas e não se trata exatamente de uma doença. Osteoporose tem cura? A osteoporose tem tratamento, na realidade. A osteoporose, que é a perda da massa óssea, o osso ele se torna mais poroso, mais fragilizado e, como consequência, ele é um osso que tem maior predisposição às fraturas. Uma fratura, em algumas situações, pode ser algo extremamente grave. Em indivíduos que sofrem, por exemplo, uma fratura típica da osteoporose, que é uma fratura do colo do fêmur, acontece tipicamente em indivíduos portadores de osteoporose já de uma certa idade. 15 a 20% desses indivíduos vão falecer em 3 meses. É rápido, né, doutor? É rápido. 1/3 desses pacientes vai morrer em 6 meses. Então, existe uma percentagem bastante grande desses indivíduos de mais idade que, ao sofrer uma fratura como a do colo do fêmur, vai ter um índice de mortalidade, eles vão falecer numa percentagem expressiva dos casos. Daí a importância da osteoporose, da prevenção dessa doença. Doutor, e quais são os medicamentos usados no tratamento dessa doença? Existem vários medicamentos, mas fundamentalmente existe a administração do cálcio para repor aquilo que foi perdido pelo organismo. Existem medicamentos que inibem a reabsorção, a retirada de osso dos locais, dos
dos ossos da bacia, do úmero. Então, existem células que têm essa função de retirar cálcio do osso para o sangue. Doutor, e quando a gente, por exemplo, aqui nessa figura a gente está vendo a mão aí, o braço da gente, quando a gente leva uma pancada muito forte, como é que a gente sabe que atingiu o osso? O que a gente deve fazer? Os pacientes portadores de osteoporose, curioso você ter mostrado a mão e o punho, Vinícius, porque é um dos locais preferenciais de ocorrência de fraturas em pacientes portadores de osteoporose. Quando se cai, um reflexo de defesa é você tentar segurar o corpo, diminuir o impacto da queda. Então você leva a mão ao solo, tentando se proteger da queda. Então o punho, o rádio distal, que é o osso, seria isso aqui, não é? Essa região, certo. Esse osso, que é o rádio, ele é um dos ossos preferencialmente fraturados. Outro osso, o colo do fêmur. Outro osso, a coluna vertebral. Então existem pontos, ossos, em que preferencialmente ocorrem as fraturas nessa doença. Ok, doutor, nós temos uma pergunta para o senhor aqui no nosso salão de telespectadores. Sedentarismo é prejudicial a quem tem osteoporose? Então, doutor Klebert, sedentarismo é prejudicial? O sedentarismo é extremamente prejudicial à osteoporose. 3 são os pilares da prevenção e do tratamento da osteoporose. Nutrição, portanto, alimentação adequada, com níveis de cálcio adequados para repor os estoques corporais. Atividade física é fundamental e, em algumas situações, o uso de medicamentos. Essas 3 formas de tratar e prevenir, elas são extremamente importantes para o combate a essa doença. Então, nada de ossos parados, né, doutor? Nada de ossos parados. Movimentação para já. Ok, então, eu vou pedir licença para o senhor, que eu tenho um recadinho para você que está em casa. Recadinho bem importante para você que está pensando no seu futuro. A Faculdade Nova FAP conta com uma ampla estrutura de laboratórios, bibliotecas equipadas e um corpo docente qualificado com títulos de especialização, mestrado e doutorado. A Nova FAP também tem compromisso com a sociedade e possui o Centro Integrado de Saúde, que realiza tratamentos de várias patologias.